Muito bom dia, ótima semana para todos nós, né? Bom, e já vamos iniciar o RF com você dessa segunda-feira, mostrando os destaques do dia. Tiroteio no Rio de Janeiro termina com um criminoso baleado e o outro preso. Taxista é assaltado por falso cliente. Ventania gera prejuízos no Pará. Polícia Militar inaugura nova base em bairro conhecido pela violência no interior de São Paulo. Pitaia será incluída no cardápio de merenda escolar em cidade que produz a fruta. E a orquestra que muda a vida das crianças da periferia de São Paulo. E temos, como sempre, a reportagem especial do dia, né? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você tudo sobre a beleza das misses. Você gosta? Qual será o segredo dessas mulheres que chamam a atenção pela aparência no mundo todo, hein? Vai ser bem bacana o tema de hoje. E também vamos ver que o clima interfere no número de procedimentos estéticos e que está aberta a temporada de cirurgias. É ainda hoje e você não pode perder. Nós vamos falar sobre o assunto com a especialista em harmonização facial, Fernando Toghini. Mas antes, vamos para a previsão do tempo. Pode colocar na tela, vamos ver o clima em várias partes do Brasil. Previsão na tela, São Paulo capital, mínima 17, máxima de 29 graus, sol entre nuvens. Rio de Janeiro, sol entre nuvens também, mínima de 22, máxima de 30 graus. E chuva em Manaus, mínima de 23, máxima de 29 graus. Agora as notícias. Em mais um caso de violência no Rio de Janeiro, após um tiroteio, um criminoso foi baleado e o outro preso. Os dois assaltantes praticavam roubos nessa moto quando foram abordados por policiais militares na rua Conde de Bonfim, uma das mais movimentadas do bairro. Houve perseguição e troca de tiros. O motorista deste táxi percebeu a ação e jogou o veículo em cima da moto. Os bandidos se desequilibraram e caíram. Um deles fugiu a pé e se jogou no rio Maracanã para tentar escapar. Mas um dos policiais conseguiu capturar o criminoso, como mostra esse vídeo. Já o outro assaltante continuou trocando tiros com os PMs, mas acabou atingido. Ele foi socorrido no hospital do Andaraí. Regina passeava com os netos na praça próxima ao local quando começaram os disparos. As crianças todas tinham um teatrinho na pracinha. Acabou o teatrinho, começamos a ouvir o tiroteio. Aí todo mundo correu, pai e mãe com criança pendurada no colo, todo mundo correndo desesperado. A Cira é taxista e também estava perto quando os tiros começaram. Ele teve que se abaixar para não ser atingido, mas o carro foi alvejado. Acertou um tiro no meu pneu, furou o pneu e quebrou a roda. Uma pistola 9mm e um revólver calibre 38 foram apreendidos com a dupla. O tiroteio aconteceu a apenas 3 quadras, onde uma idosa de 60 anos morreu baleada com um tiro no peito há pouco mais de 10 dias dentro de uma papelaria. Foi depois de um confronto entre um segurança e 3 bandidos que assaltavam o estabelecimento. Um funcionário da papelaria também foi ferido com um tiro no abdômen. Quem mora ou trabalha na Tijuca está apavorado com a violência no bairro. O Rio de Janeiro todo a gente está largado às traças, entendeu? Agora vamos para Belo Horizonte, onde um taxista foi vítima de um falso cliente. Ele já foi assaltado mais de 8 vezes. A noite de trabalho só estava começando para o seu Hernaldo. Ele tinha feito apenas 3 corridas. Estava parado na fila de táxis na rodoviária da capital quando um novo cliente chegou. O suposto passageiro viajou o tempo todo no banco da frente, de Belo Horizonte até em Contagem. Quando chegou no local que ele queria, ele rendeu a vítima com um canivete, obrigou o motorista a sair do veículo e assumiu a direção do carro. Mas ele não foi muito longe. A polícia fez um cerco e conseguiu prender o suspeito. Luciano Henrique Oliveira Siqueira, de 22 anos, foi preso em flagrante. O canivete usado no assalto e os R$ 71 levados do taxista foram recuperados. O taxista, que há 38 anos está na praça, já perdeu as contas de quantas vezes foi assaltado. O último foi há 20 dias. Apesar dos riscos, o motorista diz que vai continuar trabalhando à noite. Já sofri tanto assalto, acho que uns 8 ou 10 já. Haja segurança. É só Deus, né? Bom, já no Pará, um adolescente foi morto porque o criminoso queria o celular dele. Essa mãe se emociona ao contar que perdeu o filho. Marcos tinha 14 anos e foi vítima de um assalto. A gente acaba
tendo que realmente se acostumar com a perda, com a ausência, com a saudade que é grande. O menino aprendeu a trabalhar cedo. O celular foi a primeira conquista dele. E o meu filho perdeu a vida por causa de um celular. Um estudo realizado pelo Instituto Igarapé apontou que é preciso somar as mortes de quase meio mundo para chegar perto do que se mata no Brasil. O Pará é o estado que registra o maior número de homicídios. Só nos primeiros 15 dias do mês de abril, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará registrou 83 mortes na região metropolitana de Belém. No top 10 das cidades mais violentas do país, Marabá ocupa a primeira posição. Depois, vem São Luís do Maranhão e, em seguida, Ananindeua. O Pará, ele apresenta naturezas bem distintas. Nós temos conflitos rurais, nós temos um conflito urbano por questões territoriais, principalmente motivadas por organizações criminosas e o narcotráfico. O Estado brasileiro está perdendo a luta no enfrentamento e no combate à violência. Infelizmente, né? Uma vida que vale um celular, que absurdo. Bom, e ainda no Pará, uma forte ventania assustou banhistas e deixou muitos moradores sem energia elétrica. Os ventos atingiram 70 quilômetros por hora em Salinópolis, cidade a 215 quilômetros da capital paraense. A ventania foi tão forte que levou quase tudo que estava pela praia. Cadeiras para ali, ó, que o vento levou, tudo quebrado, tudo fora do lugar, que o vento destruiu tudo. Alguns bairros ficaram sem energia elétrica por pelo menos 32 horas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, para o último final de semana de abril já era aguardada chuva com ventos fortes, principalmente no nordeste do Pará. Mas o que aconteceu em Salinópolis surpreendeu os especialistas. A condição que ocorreu, a ventania forte, foi quase que chegando a um mini tornado. A meteorologia não descarta a possibilidade de tempestades como esta voltarem a se repetir em outras cidades. As rajadas de ventos, elas podem persistir no mês de maio e ocorrência de raios e trovões também. E o depoimento da filha de Michel Temer será determinante na investigação de acusações contra o presidente. Diante desses momentos decisivos, ele até cancelou compromissos. O presidente Michel Temer tinha compromisso marcado para participar hoje da abertura de uma feira agropecuária em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Mas ele desmarcou a agenda e voltou para Brasília ainda no domingo. Temer deve aproveitar a segunda e a terça-feira para discutir com os advogados como será o depoimento da filha Maristela à Polícia Federal. O depoimento de Maristela deve acontecer na quarta-feira. A filha do presidente Temer vai ter que explicar a reforma que foi feita na casa dela em 2014. Segundo as investigações da polícia, o dinheiro seria fruto de doação de campanha da JBS. Toda a reforma teria sido coordenada pelo coronel João Batista Lima, um dos investigados no inquérito dos portos e amigo de Michel Temer. De acordo com a polícia, o coronel Lima teria recebido R$1 milhão da JBS e lavado o dinheiro na reforma da casa. Agora, os investigadores querem saber os detalhes do pagamento. Eles também apuram se Maristela confirma que a mulher do coronel Lima, Maria Rita Fratesi, pagou o serviço em dinheiro vivo. O advogado Fernando Castelo Branco disse que Maristela está aliviada por prestar os esclarecimentos. Agora você vai ver um novo método usado pelos agentes de trânsito de São Paulo na fiscalização de rotina. Uma câmera instalada nos carros. De longe nem dá para perceber, mas é só chegar mais perto para ver o novo olho da fiscalização de trânsito. A câmera instalada na parte de cima da viatura da Companhia de Engenharia de Tráfego capta em tempo real tudo o que acontece nas ruas. Embarcamos no primeiro carro teste para ver como a nova tecnologia funciona. O agente monitora por um celular a imagem captada pela câmera. 192 viaturas da CET vão ganhar o equipamento. Tudo que a câmera captar no carro vai ser acompanhado em tempo real na central de monitoramento da Companhia de Engenharia de Tráfego. As imagens ajudarão não só na comprovação de infrações, mas também na operação da CET. No caso de uma ocorrência mais grave, uma interdição de via, vai ficar fácil visualizar na hora o tipo de apoio que o agente de trânsito precisa na rua.
O dispositivo também vai dar mais segurança para os agentes de trânsito. No ano passado, 82 marronzinhos foram agredidos em São Paulo, de acordo com a CET. Uma agente nossa, na Zona Azul, autuou um veículo. O motorista voltou, pegou a gente de costas e deu um soco na cara dela. Então, com isso daqui, você vai ter um mecanismo de proteção dos nossos agentes. Segundo a CET, esse sistema não existe ainda em nenhum outro lugar do Brasil. Nos Estados Unidos, esse tipo de equipamento já é usado pela polícia. Esta viatura da polícia de Nova York tem 6 câmeras, 2 em cada lateral, uma na frente e outra atrás. Os agentes de trânsito nos Estados Unidos fazem parte do Departamento de Polícia e usam câmeras iguais na fiscalização. Em São Paulo, o cerco se fecha para os motoristas que abusam na direção. O rigor maior do Código Brasileiro de Trânsito e o aumento de radares nas ruas mostram que a tolerância diminuiu. No ano passado, foram aplicadas mais de 13 milhões de multas só na capital paulista, quase 10 milhões eletrônicas e mais de 3 milhões anotadas por agentes de trânsito. A nova câmera é mais um dispositivo para flagrar infrações de trânsito, com o carro da CET em movimento ou parado. Distância da infração, você às vezes não consegue fazer o registro da placa. Em movimento, ele pode confundir um S, um 5, é importante dizer. O agente vai presenciar a infração. A ideia é testar este equipamento e dispositivos parecidos por 2 meses, e aí definir qual se adapta melhor aos carros e qual é o melhor sistema de gravação. Só então vai ser lançado um edital para a implantação do sistema, o que significa pelo menos 5 meses para entrar em funcionamento para valer. Mesmo assim, a novidade já causa apreensão em motoristas como o José Geraldo. Fica preocupado? Lógico, o dia a dia na rua aí, tem hora que a gente faz besteira, faixa de busão, tem hora com farol vermelho. No mês, assim, média umas 4 multas o carro às vezes leva. Não tem como escapar? Não tem como escapar. Quem anda na linha não está muito preocupado em ser vigiado por mais um dispositivo eletrônico. É até a favor da ideia. É uma segurança maior para todo mundo, né? Tem certeza que fez mesmo, não fica naquela fez, não fez. Eu acho que tem que pegar os infratores mesmo, mas desde que esses valores que eles recebem de multa, eles também revertem para nós em benefícios. E após vários protestos de estudantes e moradores diante da violência nos bairros do entorno aí da Unicamp em Limeira, uma nova base da polícia foi inaugurada na cidade. Depois de 3 anos de reivindicação, a 5ª Companhia da Polícia Militar de Limeira ganhou um novo prédio. A unidade que atendia no Parque Hipólito agora tem um novo endereço, no Jardim Morro Azul, na Praça 1º de Maio. O prédio, que ainda não está totalmente pronto, foi cedido pela Prefeitura da cidade, o que representa uma grande conquista para a polícia. Lá era um prédio alugado pelo governo do estado. Foi o prédio que atendeu, na época, as necessidades, né? Mas que a companhia vai crescendo, a gente tinha necessidades de expansão, de criação de outras pontes e ali o prédio estava virando um obstáculo para nós. Quando a companhia ela foi criada no início do século XXI, até que ela se estruturasse, achasse um lugar correto, isso demanda tempo, esforço, e o prédio locado onde a gente estava era um prédio bom, mas o problema da locação colocou o prédio num lugar que não era tão adequado aos índices. Hoje nós estamos perfeitamente instalados. A presença da polícia nessa região era uma reivindicação antiga, feita principalmente pelos alunos da Unicamp que sofriam com a violência. O prédio agora fica em frente à unidade de ensino, o que deve proporcionar mais segurança para quem vive no bairro. Vinda da Unicamp para cá, ela transformou essa região numa região de uma população flutuante, de população de jovens estudiosos e que tinha demandas de segurança, sim. Tinha marginais que os roubavam aqui nas suas caminhadas, roubava celular, roubava bicicleta, roubava notebook, e a gente tinha uma dificuldade de manter a viatura nesse setor, porque aqui nós temos uma quantidade razoável de ocorrências e muitas vezes a viatura saía do setor do policiamento para fazer outros atendimentos. Então a gente tinha essa dificuldade. E a vinda desse prédio para cá
ela foi uma região escolhida e depois o prédio foi escolhido. A unidade já estava funcionando, mas a inauguração oficial foi só agora. A vinda da polícia para o local já rendeu bons resultados. Segundo um levantamento da polícia, em 2015 e 2016, mais de 100 ocorrências eram registradas nessa região que abriga o novo prédio. Os estudantes eram os principais alvos. Hoje, segundo a polícia, esses índices caíram. Derrubamos os índices criminais aqui de roubo, em especial, que são os crimes que mais afetam a insegurança. E hoje nós temos menos de 50 ocorrências aqui por trimestre. Essa região parou de ser um foco importante de segurança pública, mas nós preocupados com a migração, né? Porque eu sempre digo que não é a presença da Polícia Militar que vai fazer os roubadores pararem de roubar. Eles vão passar a roubar em outros lugares, né? Então a gente está atento a essa migração, mas aqui parou de ser aquele problema. Entre aspas, né, a gente não deveria estar falando isso, mas nós estamos prontos para mudar de local, né? Que aqui o problema de segurança está resolvido. A unidade vai atender também a demanda do 2º e do 3º DP. Por pelo menos 40 anos, o atendimento da 5ª Companhia será no local. Uma conquista que representa muito, não só para o bairro, mas também para a cidade de Limeira. Representa um avanço na segurança pública, um avanço na questão da polícia ostensiva. Era um bairro, uma região, na verdade, não um bairro, uma região com indicadores criminais mais elevados, e a partir do momento que a gente conseguiu, com a parceria com a prefeitura, vir para cá, isso é um processo que já tem alguns meses, a gente percebeu que a circulação de viaturas em torno desse prédio, em função do prédio, acabou derrubando os índices. Então o que a gente esperava já começou a dar certo. A acomodação no local é mais ampla. Antes, no espaço, funcionava uma escola. Agora, a população vai poder contar com os serviços da polícia no local, tanto da parte administrativa quanto da parte operacional, que são os policiais que fazem patrulhamento no bairro. Pediram essa base após a morte de uma estudante lá pelo local. Bom, e o projeto Mulheres em Rede na Economia Criativa recebe inscrições de projetos até o dia 6 de maio. O repórter Vinícius Boeri explica mais sobre essa iniciativa pra gente. Michele e Giovana fazem parte do coletivo formado com outras 3 profissionais. O objetivo do projeto Mulheres em Rede na Economia Criativa é incentivar o empreendedorismo entre mulheres, principalmente as que vivem em comunidades com fragilidade social. O objetivo final desse projeto é a construção de uma rede, onde essas mulheres elas possam se fortalecer seus negócios, desenvolver um perfil empreendedor, reconhecer essas habilidades em si mesmas e colocar isso em prática para poder desenvolver seus negócios, suas vidas, suas famílias, enfim, né? Trazer maior conforto e qualidade de vida para elas também. O projeto vai permitir a troca de experiência entre o grupo por meio de vivências, que acontecem nos próximos 3 meses. Nas vivências a gente vai serão rodas de conversa, onde a gente vai trocar experiência. Então, de repente, eu, por exemplo, já trabalhei com incentivo fiscal. Eu posso trocar essa experiência com alguém que está precisando fazer isso. Ou posso contar para alguém que existe essa possibilidade. Quem já está acostumado a vender, há 10 anos eu vendo alguma coisa numa feira, ou eu tenho um estabelecimento, como é? Poxa, eu sou MEI, como que a gente faz o registro? Então, a gente vai trazer de diversas naturezas a divulgação. Hoje em dia, o que vale a pena? É Instagram, é Facebook? Como que você faz o site? Tem plataformas gratuitas, por exemplo, né? Então, é realmente trazer tanto a nossa experiência, mas de igual para igual com a experiência de todo mundo que está ali e meio que também igualar as nossas expectativas, desejos, inspirações e sonhos de, assim, se a gente for junto, né, se a gente der as mãos, eu acho a gente consegue. Para se inscrever, basta acessar o site projetomulheresemrede.org. As inscrições seguem até o dia 8 de maio. Bom, e no interior de São Paulo, a safra da pitaia está no auge e uma novidade é que a fruta será incluída na merenda escolar.
Frederico cultiva pitaia há 4 anos na propriedade da família. A produção conta com 5.000 pés, 3.000 da qualidade branca e 2.000 da qualidade pink. Cada pé produz em média 2 caixas com 10 frutos. A colheita é feita manualmente e com a participação dos familiares. A beleza do fruto encanta. No cesto, a gente consegue ver bem as 2 qualidades. A pitaia branca é mais rosa por fora e tem as pétalas mais alongadas. Já a pitaia pink tem a casca mais avermelhada e as pétalas bem menores. Ela depende muito de poda. Já os tratos culturais dela é mais simples, porque não necessita muito de pulverização. Em 2017, o produtor colheu 10.000 caixas de pitaia. Esse ano, Fred explica que a expectativa de produção é a mesma, assim como o preço. A caixa está sendo comercializada entre R$25 e R$35. Os pés estão assim, carregados de frutos. O destaque dessa safra fica por conta da implantação da fruta na merenda escolar. Muita gente ainda nunca consumiu a pitaia, né? Então, colocando na merenda, muitos alunos têm contato com o fruto e podem, no futuro, ser o novo consumidor, né? Bom, vamos para a China agora para te mostrar uma super novidade. O primeiro parque de realidade virtual do mundo. Olha só. O visual é diferente, mas a reação de quem se aventura nos brinquedos é a mesma. É o primeiro parque de diversões da China que combina realidade virtual com atrações tradicionais, como montanha-russa e trem-fantasma. Basta colocar os óculos e apertar os cintos para viajar para um outro universo, onde é possível pilotar naves espaciais e até combater alienígenas. É a primeira vez que tenho esse tipo de experiência e achei muito interessante, diz essa visitante. Já esse garotinho conta que nunca se divertiu tanto em uma montanha-russa. Com um visual futurista, o parque gigante foi construído na província chinesa de Guizhou e tem 15 pavilhões temáticos. O diretor do local revela que foram investidos o equivalente a R$2 bilhões e que a empresa acredita que será possível recuperar esse valor em pouco tempo. Os números mostram que a tendência dos jogos de realidade virtual veio para ficar. Só que no Japão, onde existem 13 parques dedicados exclusivamente a esse tipo de entretenimento, o mercado movimentou em 2016 quase R$500 milhões. Seja por meio das novas tecnologias ou dos brinquedos tradicionais, no final das contas, o que importa é a diversão. E quanta diversão, né? Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Vamos falar sobre beleza também, o mundo das misses. E se você mandou a foto do dia, selfie, daqui a pouco eu vou mostrar também antes do intervalo, viu? Momento beijo agora, né? Eu prometi. Você mandou a selfie? Então fica de olho, você pode aparecer aqui agora, viu? Se você não mandou, pode fazer aquela selfie seguindo esse padrão. Tem que ser assistindo o RF com você. Você vai aparecer aqui, tem que mandar o seu nome e a cidade. E você pode mandar também as suas dúvidas sobre procedimentos estéticos, viu? Para o nosso WhatsApp. Coloca na tela o WhatsApp, produção, para quem quiser conversar aqui com a Marielle. É o 19971024854. Olha aí, o beijão então, coloca a selfie. Para o Elionaldo de Piancó, Bahia. Super beijo para você. Um beijo também para o Pedro Gabriel, seu lindo, e a Leidiane de Cândido Mendes, Maranhão. Super beijo. O Valdir de Cosmópolis, interior de São Paulo. Beijão. O Cícero de Cuiabá, Mato Grosso, ligadinho no RF com você. Essas foram as primeiras participações. Dá para colocar o WhatsApp agora ou não, produção? Para quem quiser mandar a pergunta, a dúvida aí sobre procedimentos de beleza e também a selfie do dia, 19971024854. Vamos então para o intervalo, não saia daí por nada desse mundo. Vamos falar sobre beleza, viu? Recentemente, uma indiana foi coroada Miss Mundo e ela falou sobre o concurso. Nós vamos ver a reportagem e depois falar sobre a beleza das misses. Será que dá para ficar igual a uma delas, hein? Vamos ver. Os
cabelos longos, castanhos, envolvem um rosto sempre sorridente. Sustentado em 1,75 m de altura e 55 quilos. É medida de Miss, pose de Miss, coroa, que coroa de Miss. Tudo isso acomodado num jeitinho tão simples de ser. Essa indiana de nome difícil é Manushi Shilar, a mais nova Miss Mundo. Manushi revela, não basta ser só bonita e ter as medidas necessárias para desfilar num vestido de gala desses. O principal mesmo é ter um ideal. Ela diz que a combinação, inclusive, é o tema do concurso. Beleza com propósito. Is the driving force. E foi isso também que ela veio fazer aqui no Brasil. Apoiar causas sociais. Como ganhadora do Miss Mundo, ela vai viajar o planeta apoiando projetos. Manushi diz que o concurso propõe que a candidata faça a diferença. Mude a vida de alguém, de um país, que olhe muito mais para o interior do que somente para a estética. A vocação para ajudar também colaborou muito para a escolha da indiana como a mais bela do mundo. Manushi comanda na Índia um programa de saúde feminina, que ajuda as mulheres a lidar melhor com as questões do período menstrual. E a coroa que a indiana ganhou, toda cravejada de pedras preciosas e que vale $100 mil, é muito disputada. Na última edição do concurso, que aconteceu na China em novembro do ano passado, participaram representantes de 118 países. A final ficou entre as misses da Inglaterra, México e Índia. A Manushi levou a melhor. Ganhou $120 mil e um contrato de 1 ano. O Miss Mundo é o mais antigo concurso de beleza do planeta. Começou em 1951, na Inglaterra. Já o também conhecido Miss Universo começou 1 ano antes, nos Estados Unidos. Pergunto se Manushi sofreu algum tipo de dificuldade ou preconceito na Índia. O país é conhecido por ter uma cultura extremamente tradicional e dar pouca liberdade às mulheres. Manushi diz que muita coisa mudou na Índia e que as mulheres estão se sentindo mais encorajadas. Tanto que quando retornou ao país depois de ganhar o concurso, a jovem foi recebida assim, olha, de maneira calorosa no aeroporto. Os fãs indianos estavam orgulhosos da garota vitoriosa. Os pais dela também deram maior apoio quando a Manushi disse que sonhava em ser Miss. Agora não pense que eles trabalham com beleza, não. Os pais da Manushi são médicos. Aliás, ela também pretende ser um dia. Parou a faculdade de medicina no 2º ano, mas quando deixar a coroa já sabe que vai voltar aos estudos. Pergunto à jovem como ela acredita que poderia mudar o mundo. I love children. A Miss revela que ama crianças e reconhece que chegou onde chegou porque teve oportunidades na vida. E diz que se pudesse, garantiria a todas as crianças do mundo o direito de ter oportunidades iguais de saúde e educação. Faz tempo, mas o título de Miss Mundo também já pertenceu a uma brasileira. Isso foi em 1971, em Londres, na Inglaterra, quando Lúcia Tavares ganhou de 55 candidatas de 5 continentes diferentes. Desde então, nunca mais uma brasileira se tornou uma Miss Mundo. Apesar de fazer um tempão que uma representante verde e amarela não leva o título, a Manushi acha que as brasileiras são guerreiras, bonitas e tem total potencial para carregar essa coroa de novo. Aliás, basta falar em Brasil que a indiana tem na ponta da língua. Carnival, of course, and then I think about Rio, I think about the Amazon and football. É muita riqueza para conhecer em tão pouco tempo. A Manushi dispensou nossa feijoada e o nosso churrasco, mas como uma boa indiana, ficou encantada com a variedade dos nossos temperos. E olha, até provou o famoso pastel do Mercado Municipal de São Paulo. Aliás, provou e aprovou.
Lindíssima, né, gente? Mas eu quero deixar claro aqui que beleza não é tudo, viu? Portanto, vou receber o Dr. Fernando aqui, ele que é mestre em harmonização facial, para a gente falar sobre esse mundo de misses. Seja muito bem-vindo novamente, doutor. Muito obrigado. É um prazer sempre estar aqui com você, ainda mais falando sobre esse assunto que é maravilhoso, né? É, beleza. Você adora, né? Com certeza. Você ama deixar a mulherada mais bonita. Com certeza. Lembrando que a beleza também não é só a externa, né? Temos que cuidar da nossa beleza interna. Com certeza, eu iria falar isso. No concurso de Miss, na verdade, Fernando, não se leva em conta apenas a beleza, porque certamente eu fui até pesquisar para ver as concorrentes, né, da Miss Indiana aí, que levou o título de Miss Mundo 2017, ela vai passar a coroa nesse ano, e na verdade ela não era, inclusive, a mais bonita, pelo menos na minha opinião, ok? Deixar claro isso, né? Mas na hora ali, ela foi despojada, simpática, né? E tem realmente essa beleza interior. Nós estamos aqui para falar também, gente, que beleza realmente não é tudo, como ele já disse. Vamos quebrar um pouco esse padrão, né, que a sociedade tanto exige das mulheres, né? Com certeza. Esse é um padrão que vem cada vez mais sendo quebrado, né? Você percebe por essa modelo que ela não tem um rosto tão longilíneo, que é uma coisa mais comum, exemplo, o seu rosto, que é um rosto de modelo. E que você pode perceber que a beleza dos dentes dela não é 100%, só que tem o carisma, tem a luz, tem o brilho, tem a simpatia. Sim. E hoje em dia também tem muitas as origens também, né? Como a gente pode ver, ó, ela é um pouco mais diferente do padrão normal. E aí, eu vou fazer um desafio aqui pro Dr. Fernando. Ele vai comentar a beleza das misses, viu? Como vocês podem ver, o rosto dela, ele tem um formato mais quadrado, não um formato mais triangular, que é o comum das modelos. Manushi Shilar, o nome dela. Mas você pode ver que o que mais chama atenção nela é o olhar. Esse olhar marcante, a sobrancelha é bem marcada. E depois disso, quando a gente vê essa beleza do triângulo superior do rosto, o que finaliza é a boca. Quando uma pessoa olha para alguém, o olhar vai para onde? Se eu tiver que cuidar de uma parte do meu rosto, doutor, onde eu tenho que cuidar mais? A gente tem que cuidar principalmente do terço superior, a região dos olhos, e para finalizar a boca, que você pensa como um triângulo invertido. Os olhos é a parte mais larga do triângulo e a boca a ponta do triângulo. E realmente, você vai olhar para a Manushi ali, ó, você vai olhar realmente para os olhos dela, né? E depois, o que mais chama atenção depois dos olhos? A boca. É. Você vai para o olhar, depois para a boca. E a boca dela, você acha que tem preenchimento? Eu acho que é uma boca que, se você for ver pelo padrão dela, nariz grande, olhar grande, ela poderia ter a boca um pouquinho maior. Você colocaria um pouquinho de preenchimento? Colocaria. Bom, vamos analisar uma outra Miss, então, Miss Mundo 2016. A Stephanie Del Valle, lindíssima também, né? De Porto Rico, se eu não me engane, a Stephanie. Olha, a gente já consegue ver uma grande diferença entre uma e outra. Quando você olha para essa, você já vê um ar mais artificial. Consegue perceber? Sim. Através do nariz dela. É mais boneca, né? É mais boneca. Você pode ver que a mandíbula dela não é tão demarcada quanto a outra. Sim. Então ela tem um triângulo mais formado no rosto. É lindíssima, né? E também tem a sua simpatia. Mas você pode ver que a boca dela também não é uma boca tão chamativa. Mas é um padrão Miss, essa daí, a Stephanie. Sim, porque é um padrão que eles estão levando em consideração mais a parte do nariz. Entendeu? Arrebitado. É, o olhar e o nariz, não tanto a boca. Nariz, na verdade, é algo que hoje dá para se consertar em consultório sem entrar aí em cirurgia, sem corte, doutor? Sim, sim. Hoje temos a rinomodelação, que é um estilo de tratamento que você tem, como eu falo para você, a harmonização, ela não é definitiva. Isso que é o bom da harmonização, que você se arrepende, ela tem como voltar atrás, diferente das cirurgias plásticas. Então, com a rinomodelação, a gente consegue... Porque o corpo absorve? Exatamente. A substância? O corpo absorve o ácido hialurônico e aí o nariz volta a ser como ele era. Então, ele é mais seguro, mais tranquilo, só que ela tem essa durabilidade. A gente pode arrebitar a ponta, pode tirar alguns calombinhos, refinando o nariz, mas são coisas mais simples, né?
Coisas mais avançadas a gente não consegue fugir de uma cirurgia. De repente eu, se quiser dar uma empinadinha, daria. Aplicando ácido na ponta, é isso? Isso, a gente aplica na base do nariz com que ele arrebite a ponta do nariz. Que bacana. E dura quanto tempo? Uma média de 6 a 8 meses, porque o nariz ele tem um peso, né? Então a gente não consegue colocar um produto muito denso, porque os vasos dele são pequenos e a gente não pode comprimir esses vasos das cartilagens, que isso pode levar a uma necrose. Então tem que ser feita com um profissional bem habilitado e com muita cautela. Bacana. Antes, de repente, de partir para a cirurgia, alguém quer, de repente, arrebitar o nariz, tem medo, vai lá, faz essa aplicação antes, vê como ficou. Se ficou harmonizado o rosto, aí sim, entra na faca, como dizem, né? Exatamente, pode fazer essa prova antes. Com certeza. Bom, coloca mais uma foto de uma Miss, eu adoro esse assunto, viu? Olha aí, a Miss São Paulo 2016 é Miss Caconde, ela foi eleita em 2016. Eu assisti, inclusive, esse concurso, a Sabrina de Paiva, e surpreendeu. Porque tinham outras mulheres mais bonitas, realmente, e houve até uma polêmica, uma discussão. Mas ela é linda, mas ela não segue um padrão Miss. Como a gente estava falando, os padrões estão sendo totalmente quebrados e a naturalidade da mulher está sendo muito mais levada em consideração. Você pode ver que ela tem um nariz mais marcado, uma boca também marcada, mas o olhar também. Sim. Então você vê que ela tem uma harmonia nos 3/3 da face. Ela o olhar, é exótica, né? Exatamente. O nariz dela não é perfeito, mas combina com o rosto dela. Exatamente, devido ao olhar grande e a boca grande. Então ela fica harmônica, sendo totalmente natural. Não precisa ter um nariz fino, nem empinado. E é uma beleza exótica e muito bonita e natural. Aliás, muitas misses ultimamente vêm sendo coroadas aí afrodescendentes. E aqui o Brasil, né, nós temos aí muitos e muitas afrodescendentes, uma raça que eu acho inclusive linda. E para cuidar da pele é mais fácil, né, doutor? Com certeza, elas perdem o volume facial com um tempo muito mais demorado que uma pessoa caucasiana. Então a beleza delas fica mais evidente por muito mais tempo, a pele tem mais elastina, mais colágeno, então elas são mais resistentes ao tempo. E o sol principalmente é o que nos envelhece, né? 80% do nosso envelhecimento é devido ao sol e a pele delas já é protegida contra isso, entendeu? Então elas não sofrem o envelhecimento solar. Quando elas são uma negra de grau 5, que a gente fala, o verdadeiro negro. Sim. Bom, agora temos mais uma foto para quebrar realmente padrões. Olha aí, mais uma afrodescendente, como eu já disse, a Miss Brasil 2017. Lindíssima, Mona Lisa Alcântara, né? Tem uma beleza radiante a Mona Lisa. E o que mais te chama atenção nela? A boca. A boca. Ela tem a boca bem marcada, mas o olhar também dela é bem marcante, ó, pode perceber. E o que você vê diferente nela, do que você não vê nas outras, é essa mandíbula bem marcada. Dá pra fazer isso também com preenchimento? Dá. Hoje é muito comum naquela técnica que a gente já falou sobre, o MD Codes, né? Então a gente consegue tranquilamente deixar a mandíbula mais protuberante, tanto no homem quanto na mulher. A gente pode feminilizar a mulher e masculinizar mais o homem. Tem essas duas técnicas. E fica bem atrativo mesmo, né? Fica bem atrativo porque como é feito de uma forma profunda na pele, ela fica muito natural. Então é diferente que as pessoas, é difícil as pessoas perceberem o que você fez, mas notam que o rosto é mais harmônico. Notam uma diferença. Lindíssima. Bom, agora sim, vamos quebrar padrões, coloca a próxima foto. Vamos mostrar também, gente. Olha aí, a Miss Plus Size 2017, Aline Frade. Começando pelo sorriso, né? Você pode ver que elas dizem que são mais felizes e eu também concordo, porque são mais gordinhas, elas também têm muito menos ruga, porque elas perdem a gordura da face com menos intensidade, isso dá uma vitalidade à pele muito melhor. E o sorriso pessoas mais que encanta. magras realmente parece que elas envelhecem mais rápido, né? Sim, porque os coxinhos de gordura da face é o que nos mantém mais jovem. E quando a gente começa a perder eles é quando começa a aparecer o bigode chinês, a marquinha do bulldog, porque a sustentação ela vai perdendo e vai caindo Lei da dessa gravidade, pele. cai. Exatamente.
Aí não tem como salvar. Aí não tem como salvar, mas tem como reposicionar essas gorduras com as técnicas que a gente tem na harmonização hoje em dia, que principalmente é o MD Codes. Bom, falando em harmonização facial, doutor Fernando, hoje no seu consultório, na sua clínica, qual procedimento é mais procurado? Os preenchedores da técnica MD Codes, porque são coisas que a gente só vai fazer com o paciente reponha o que ele perdeu. Hoje não é mais natural você mudar a face de uma pessoa, e sim apenas reposicionar os tecidos que ele foi perdendo ao longo do tempo. Esses coxinhos de gordura que a gente perde, a gente reposiciona com fios, com ácido hialurônico, com ácido polilático, que é aquele mais famoso hoje em dia, que ele estimula colágeno, e entre outros, esses são os procedimentos mais procurados, o que traz a pessoa uma harmonia sem que a pessoa fique de outra forma. Mais natural possível. Exatamente, era essa palavra que eu estava procurando. Bom, aliás, daqui a pouco vamos entrar nesse assunto, né? Depois do intervalo, vamos falar sobre os procedimentos mais procurados nessa época do ano, né? Aliás, a melhor época, né, doutor? Sim, o inverno é a melhor época para se tratar, principalmente a pele, né? Então nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Fica aqui comigo, tá? Com e daqui certeza. a pouco eu vou mandar os beijos e abraços que já estão chegando aqui. E a Glorinha de Itabaianinha, ela diz que a filha dela, ela até mandou uma foto lindíssima, que ganhou vários concursos de beleza, mas infelizmente acabou falecendo em um acidente de carro, a filha dela quando tinha 17 anos, uma pena. Olha, lindíssima. Muito Filha da bonito. nossa. Afinal, está aberta a temporada de procedimentos estéticos. É que as temperaturas mais baixas do outono e inverno aumentam a procura por cirurgias plásticas e tratamentos na pele em até 60%. Márcia é vaidosa, cuida sempre da pele, passa cremes e filtro solar todos os dias. Mas para fazer alguns tratamentos estéticos, espera o verão acabar. Procuro fazer os procedimentos que sensibilizam mais a pele no inverno, porque a exposição ao sol é menor, eu não vou à praia, não vou à piscina, então eu consigo preservar mais a pele e seguir mais as orientações médico depois do procedimento. A procura por tratamentos estéticos cresce até 60% quando as temperaturas caem. É o que mostram dados recentes da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Porque os pacientes já sabem, né? Alguns procedimentos que deixam a pele um pouquinho mais sensibilizada, um pouco mais vermelha, eles sabem que no inverno é mais fácil de cuidar. Esse tratamento com laser que a Márcia começou a fazer deixa o rosto com a aparência mais jovem. A luz age na primeira camada da pele, forma uma espécie de casquinha. A médica recomenda que as sessões sejam feitas no outono ou inverno. Os lasers que formam casquinha, essa casquinha tem que ser devidamente cuidada. Então, como que é o processo de cuidado? Não pode molhar em excesso, não pode se expor tanto ao sol. Então, o inverno acaba favorecendo, né, a facilidade de cuidados nessa época. E não são só os tratamentos estéticos feitos com dermatologistas que aumentam nessa época do ano. Quando o sol do verão vai embora, o número de cirurgias plásticas cresce até 50%. Um dos motivos é que no pós-operatório, o indicado é evitar a exposição solar durante um período. Quando você está no pós-operatório recente, você tem o inchaço, que é o edema, né? A equimose, o roxo. Então, você, nesse período, se você for sofrer uma exposição ao sol de piscina ou praia, você pode ter uma acentuação desse edema, desse inchaço, e esse roxo também pode pigmentar, pode ser permanente. Ana Paula já fez uma lipoaspiração tempos atrás. Como engravidou, vai refazer a cirurgia. A data já está marcada, 9 de junho. Vários motivos me levaram a escolher essa época. O principal deles é pela temperatura, que é mais baixa, e a gente tem que usar a cinta por um período e incomoda um pouco, né? Então eu acho que o inverno ele é mais propício para a gente fazer isso. O ideal é que as pessoas que sejam submetidas à plástica pensem no procedimento uns 6, 8 meses antes, vão até o seu profissional escolhido, avaliem todas as situações e se organizem para um pós-operatório, porque a cirurgia plástica não é só a cirurgia, tem um pós-operatório que é um importante determinante no resultado. E não é só a cirurgia plástica, né? Vamos perguntar então para o doutor Fernando, no seu consultório, a questão de harmonização facial, cuidados da pele, com a pele também.
aumenta aí essa procura nesse período? Outono, inverno? Aumenta consideravelmente, principalmente os microagulhamentos, os peelings químicos, tudo que a gente envolve a pele, porque não adianta nada a gente fazer um preenchimento, devolver a sustentação da pele, sendo que a pele está maltratada, se a pele está seca, se ela está faltando viço. Então, nessa época, a gente consegue devolver o colágeno, consegue tratar mais a fundo, escamar bem essa pele, para que ela seja renovada e fique muito melhor num conjunto em si do tratamento. Tanto você fala em colágeno, Fernando, o que é o colágeno na pele de uma mulher? O colágeno é o que dá a sustentação para a pele, para o rosto, para o corpo inteiro. A gente tem colágeno no corpo inteiro. E quando a gente começa... E resolve a gente tomar cápsulas assim? Resolve. Se a gente fazer o uso do colágeno hidrolisado, ele repõe muito o colágeno do corpo. Bacana. E aí isso é muito bom a gente fazer essa reposição, porque o sol faz com que a gente perca o colágeno, o estilo de vida, as dietas constantes, às vezes a falta de proteína. Então tudo isso interfere no colágeno. E o uso do colágeno via oral, ele é muito interessante, porque hoje em dia existem colágenos que realmente o corpo absorve, que são os colágenos hidrolisados, e ele faz uma grande diferença para o cabelo, pele, unha. É uma maravilha. Fica a dica, então. Bom, e o peeling? Fala pra mim, o que o peeling faz no rosto? Bom, existem várias formas de peeling, né? Desde os peelings mais leves, que são considerados os peelings de diamante, os peelings de cristal, que são os dois mais leves que tem no mercado. Depois tem os peelings de ácido retinóico, de ácido glicólico, que são peelings mais profundos, que ele faz uma escamação maior dessa derme. Com isso, ele aprofundando mais, ele tira rugas finas, até um pouco de rugas mais profundas, ele tira as manchas mais profundas. Hoje em dia também a época para o CO2 fracionado, que é um laser ablativo, que ele faz o mesmo sistema do microagulhamento, ele faz microperfurações na pele, com que essa cicatrização vai produzir o colágeno e a elastina. Então, são tudo a época da gente tratar bem a pele, para manter assim até o verão, uma pele bonita e viçosa. Para quem tem melasma, falando em verão, também é uma ótima hora para se cuidar do melasma, né? Aquelas manchinhas, a gente até já entrevistou aqui vários dermatologistas para falar sobre melasma, que realmente tira a autoestima de qualquer mulher, o melasma. Mas tem que tomar muito cuidado, porque alguns procedimentos, inclusive, podem piorar, né, doutor? O melasma, ele tem um efeito rebote, então tem que tomar muito cuidado com todos os procedimentos que se faz, desde os mais leves. Por exemplo, um microagulhamento, ele não é tão indicado para o melasma, um CO2 fracionado também não. Pode ativar ainda mais o processo. Isso, porque... E surgir mais manchas. Isso, porque ele atravessa todas as camadas da derme e vai onde estão os melanócitos. E os melanócitos irritados, eles vão produzir mais melanina, causando mais melasma. Então, na hora, você tem um efeito maravilhoso, some tudo. Só que depois esse efeito rebote vai fazendo com que o melasma vai subir nas camadas da pele e ele vai ficando maior. Ok. Doutora, a Amanda de Arthur Nogueira, ela está perguntando sobre preenchimento no rosto. Se você faz também a técnica que é permanente. Então, hoje em dia na harmonização facial a gente não trabalha com nada permanente, Marielle, porque o nosso corpo ele para de envelhecer? Não. Então, como que a gente vai pôr um produto permanente no rosto, com que depois o nosso rosto vai automaticamente descer esse produto e a gente vai ficar com a bochecha deformada, com o rosto pesado, como você pode ver algumas atrizes de antigamente que hoje em dia elas têm uma certa deformidade na região da bochecha, por esses preenchimentos permanentes. Posso citar uma? Pode. Gretchen. Exatamente, você pode avaliar que a bochecha dela está cada vez mais para baixo. Porque ela usou... Provavelmente o PMMA, que era muito comum há 15 anos atrás, ou mesmo o silicone. Ou seja, na época ficou lindo. Passando o tempo, a substância vai pesando no rosto. Exatamente, por isso que hoje em dia também não se fala muito em fios de ouro, fios russos, porque são fios que atrapalham uma cirurgia plástica futura, por eles serem permanentes, não tem como remover esses fios e o rosto continua envelhecendo. Então, tudo que é permanente, hoje em dia a gente deixa de lado, pois nem a cirurgia plástica é permanente. Então, por que a gente vai colocar algo que não é biológico, permanente no rosto, podendo causar vários danos, como teve o caso da Vanessa Urach.
Andressa Urach, né? Recente, em 2016, teve que fazer a cirurgia para retirar, inclusive, né? O corpo dela rejeitou a substância, eu não sei se era o PMMA, o hidrogel, o caso dela. Que é o PMMA. Né? Ela aplicou no bumbum, no glúteo, na perna também, né? E acabou dando essa rejeição aí, uma bactéria entrou, né? E eu iria perguntar, inclusive, no glúteo. Muitas mulheres estão recorrendo a essa técnica, porque a cirurgia para colocar, por exemplo, a prótese, a recuperação é terrível, né? Isso. Aí optam pela aplicação de um produto como o PMMA, que você já disse é permanente. Isso. Só que acontece isso no glúteo também. Acontece isso em qualquer região do corpo, que a gente aplique o PMMA. Por isso que hoje em dia está mais comum se aplicar. O nome comercial se chama Sculptra, ele é um bioestimulador, que ele é fantástico para essas áreas e ele dura em média 3 anos, então ele não é permanente, ele remove praticamente toda a celulite, porque a estimulação de colágeno dele é fantástica, porém ele não é permanente. E é caro. Ainda é caro, né? Ainda é caro, porque se usa uma quantidade muito grande. Temos uma pergunta aqui, a Graça de Campinas, ela toma colágeno com vitamina C, tá legal? Tá legal. Desde que o colágeno seja hidrolisado, né? Que são partículas menores. Tem que ser hidrolisado mesmo. Tem, porque eles são cadeias mais quebradas do colágeno, que facilita com que o corpo reabsorva esse colágeno. Tá. Doutor, gostaria de saber qual o tratamento que você indica para quem tem um melasma. Na verdade, gente, o doutor Fernando, ele é mestre em harmonização facial, né? Aplicação aí de substâncias para melhorar o rosto, levantar o nariz, né? Deixar o rosto mais quadrado, aplicação na boca. Isso. Né? Tirar as ruguinhas. Mas também tratamos o melasma, porque querendo ou não, o melasma ele é uma doença crônica. Todo mundo tem que entender isso. Então, os tratamentos... faz parte da harmonização também, né? Faz parte. Então, na clínica, a gente sempre opta por um protetor solar via oral, um peeling via oral, e nessa época a gente tem uma plataforma do Harmony, que é um tipo de laser, que tem o tratamento de melasma, que é uma luz bem mais leve, que evita com que essa profundidade vá até os melanócitos. Então a gente consegue trabalhar tanto via oral quanto com os lasers, mas lembrando que quando chegar o verão, se não houver cuidado um dia sequer, você esqueceu o protetor solar um dia, vai voltar. Então o melhor para o melasma é a proteção. Protetor solar via oral e aceitar, querendo ou não, que é uma doença crônica, que tem que tomar muito cuidado, senão no verão seguinte você pode ficar bem pior do que você já estava. O peeling via oral pode fazer durante o verão ou não? Não, os peelings que são indicados para o verão é o peeling de diamante e o peeling de cristal, que são peelings leves, que não agridem tanto a derme, ele é mais superficial e aí você pode usar ele no verão. Inclusive a Edna, que está falando, ela é de Goiás, ela está falando sobre o melasma, ela pergunta se o microagulhamento, no caso do melasma, é o melhor. Não. O microagulhamento, dependendo da profundidade, ele vai chegar nos melanócitos da mesma forma que o CO2 fracionado. Então, de momento, pela escamação da pele, ele vai melhorar, porque a pele vai ser trocada. Só que depois, a hora que esse melanócito que foi ferido, que já é um melanócito doente, ele vai produzir mais ainda melanina e o efeito rebote vai ser maior. Então, melhor não. Outras técnicas. A Ana Cristina de Paulínia, interior de São Paulo. Boa tarde. Queria saber se qualquer pessoa pode tomar o colágeno. As mulheres ouvem colágeno, ficam loucas, né, querendo tomar. Eu tomo a minha dose também. Tem contraindicação? Não, o colágeno não tem contraindicação, pois é uma substância que a gente tem no corpo e que dá toda a sustentação. Então, se você está só repondo uma substância que o seu corpo já tem. Então, pode fazer. Olha, falando sobre protetor solar, nós temos o telespectador Wesley, da Bahia, da cidade de Cipó. Ele diz: Marielle, eu sou muito vaidoso, eu acho ótimo homem vaidoso, viu? Vocês têm que se cuidar também. Com não certeza. Só as mulheres, né? Com certeza. Muitos homens procuram um consultório? Muitos homens hoje em dia procuram, não vou falar assim, eles chegam lá sozinhos, a maioria. Mas a maioria a esposa leva, e aí eles gostam, e alguns ficam até mais vaidosos que as esposas depois. Principalmente para tirar marquinhas de expressão? Principalmente para tirar marquinhas de expressão. Geralmente é mais comum também quando eles vão casarem. Aí eles querem, depois que eles fazem, eles ficam viciados.
porque o Botox é uma coisa que, assim, vicia todo mundo, porque faz bem, tira as marcas de expressão. Rejuvenesce quanto tempo uma pessoa que faz a aplicação? Ah, Marielle, isso vai muito da pessoa. A gente não consegue falar, você vai ficar 5 anos mais jovem, 10 anos mais jovem. A gente consegue harmonizar e voltar a pessoa alguns anos para trás. Sim. Mas isso também depende do cuidado da pele, não é só as injeções. Não adianta, na verdade, gente, judiar da pele a vida toda, né? Não usar o protetor solar. Inclusive eu estava falando, o Wesley, da cidade de Cipó, ele disse, eu uso o protetor desde manhã à tarde e gostaria até de usar à noite. Não precisa, né, Wesley? À noite é desnecessário usar. À noite ele pode usar um sérum, alguma coisa que hidrata essa pele. Sim. Que é mais interessante. Bom, doutor Fernando, então, muitas técnicas, muitos procedimentos, estamos encerrando a entrevista, estão liberados nessa época, é o momento de procurar para cuidar da pele. Isso, é o momento. Lembrando que procurar, de preferência, o tratamento de pele, pessoas que sejam habilitadas a isso, principalmente os dermatologistas. Com certeza, né? Isso é muito importante, né? Isso é o mais importante. Porque às vezes pode danificar ainda mais. Na semana passada esteve um dermatologista aqui, eu achei um absurdo. O microagulhamento, o equipamento, hoje é encontrado na internet para ser comprado. As pessoas compram e fazem em casa. Pode soltar agulhas na pele. Ele falou que recebeu, inclusive, um paciente com um caso desse, com uma agulha na pele. Depois é o mais problema ainda. Então, desnecessário correr riscos, né? A gente fala que é economia besta, né? É bem isso mesmo. Doutor, muito obrigada pela presença mais uma vez, Eu que agradeço. Obrigada. Vamos então ver o clima em várias partes, em outras regiões do Brasil. Previsão na tela. Limeira, interior de São Paulo, sol entre nuvens, mínima 17, máxima de 32 graus. Em Vinhedo, mínima 16, máxima de 29 graus, mas sol entre nuvens também. E em Cotia, interior de São Paulo, muito sol por lá, mínima 17, máxima de 28 graus. Faltando menos aí de um mês para o Dia das Mães, o comércio de Campinas está otimista. Veja na reportagem de Vinícius Boer. Falta pouco menos de um mês para o Dia das Mães. Do comércio de rua aos shoppings, a expectativa é que os filhos sejam generosos na hora de presentear. E merece muito. Vou presentear ela com um tanquinho de lavar roupas novo, que ela está precisando. Eu aprendi a comprar uma blusa para ela e um buquê de flor. E uma coisa que ela pediu para me comprar também, que é um tanquinho para ela ajudar ela a comprar. Enquanto eu tô pensando numa televisão. Tô pensando em dar uma bolsa para ela de presente. Uma pesquisa repercutida pela SIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, revelou que 73% dos brasileiros devem presentear as suas mães no segundo domingo de maio. Aqui na região, a expectativa é que mais de 2.300.000 pessoas saiam às compras. Com isso, os lojistas esperam faturar até 3,64% a mais em relação ao ano passado. Esse crescimento de 3,64, ele é o maior desde 2015 para cá. E eu diria para você que, dado a circunstância que a economia tem passado, o poder de compra está baixo, né? Os juros estão caindo, mas são caros, né? Então, isso dá uma ideia de que esses 3,64 é positivo e nos bons tempos essa data chegava até um crescimento de 7% a 8%. Né? Então, nós estamos dizendo que ele está chegando mais ou menos na metade. Então, já é um indicador de que está havendo uma melhora, né? E o comércio, então, está esperando essa melhora nesse nível, né? Para que ele possa realmente ter uma perspectiva positiva das vendas, principalmente aqui em Campinas e na região. O Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio, perde apenas para o Natal. Para 2018, o valor médio do presente deve ser de R$ 233, 4% a mais em relação a 2017. Para isso, as lojas devem ficar atentas para não perder os clientes em potencial. Mas, de um modo geral, se a gente for tentar focalizar, vestuário e calçado é um item que é muito procurado, tá certo? Você tem também joias, bijuterias, perfumes, né? E você tem alguns outros itens mais de maior valor agregado,
que são os eletroeletrônicos. Hoje está muito em voga o pessoal dá celular para a mãe, né? Dependendo do tipo da atividade da mãe, né? Mas, de uma certa forma, você tem aí uma perspectiva, um mix relativamente bom composto desses segmentos. Nas principais ruas de Campinas, já tem mãe sonhando com o presente. Ser uma roupa mesmo, uma bota. Quero ganhar coisa para mim, não para enfeitar minha casa. Para mim, calçado, roupa, bolsa, isso. Bom, agora você vai conhecer o projeto que, por meio da música, tem mudado a vida de crianças na periferia de São Paulo. Um maestro desenvolveu violinos a partir de canos de PVC. Vamos ver. Os pés de Tiago ainda não alcançam o chão, mas as mãos são firmes ao tirar cada nota no violino. Crianças e adolescentes de favelas da região de Santo André, na Grande São Paulo, tiveram a vida transformada pela música e agora fazem parte de uma orquestra. Isso é uma oportunidade muito boa e que no futuro a gente pode ser um músico profissional. Sem olhar a partitura, Murilo sabe o momento exato de fazer o solo. É o clássico brasileiro Asa Branca, de Luiz Gonzaga. A mãe se emociona, abraça o filho de 11 anos de idade. Ele é um dos maiores violinistas da orquestra. Muita emoção. Assisti muitas vezes, milhares de vezes. Alegria, choro, né, lágrima. É um orgulho de mãe. Quero ser um violinista muito importante. Jovens talentos que foram descobertos por este homem. A ideia do projeto social chamado de Locomotiva foi do maestro há 10 anos. Nós pegamos crianças que estariam na rua, estariam no sofá em casa, nas mídias sociais, assim, no ócio. O projeto tem atualmente 134 alunos. As aulas são diárias. Nessa rotina de disciplina, de esforço, de concentração de 2 horas por dia, todos aprendem. Todos, com dom ou sem dom, com talento ou sem talento. A instituição sobrevive com a ajuda de empresas privadas que recebem benefícios fiscais. Graças a esse apoio, foi inaugurada agora uma luthieria, uma fábrica de instrumentos de corda. Praticamente é uma aula envolve todas as matérias, né? Química, física, matemática, biologia. Então é um trabalho que a criança tem que aprender desde a matéria-prima, como funciona e depois o instrumento pronto, como que soa. Olha, é difícil de acreditar, mas esses canos de PVC doados ao projeto vão se transformar em violinos. O material levado a uma alta temperatura vira um molde como esse aqui. Além do PVC ser mais resistente que a madeira, o custo é bem menor. A ideia é confeccionar mais instrumentos para atender um número ainda maior de crianças e adolescentes. Depois de pronto, o violino de PVC fica assim. Quando você pega uma madeira ou que seja um plástico e transforma aquilo em instrumento, você cria uma vida, você cria algo, né? Então, para eles é um sonho, para eles é muito gratificante, né? Eles ficam muito felizes. Robert presta atenção a tudo, tira dúvidas. É que além de maestro, ele sonha em ser um luthier. E poder fazer um instrumento que eu vou poder tocar, para mim isso é maravilhoso. O projeto transformou meu caráter, transformou minha pessoa. A música, ela é esperança no meu coração, de que tudo pode dar certo. Vida longa esse lindo projeto realizado em São Paulo, né? Bom, momento participação aqui, momento beijo para finalizar muito bem o programa dessa segunda-feira. Pode colocar na tela. Beijão para Rochelle de Quixadá, Ceará. Super beijo para você, viu? Ótima segunda para o Claudemir de Maceió, Alagoas. Beijão da tia. A Lúcia de Luzilândia, Piauí. Beijão. Wilderlan de Floresta do Araguaia, Pará. Super beijo para você também. Isabela e Raimundo de Amarante do Maranhão. Maranhão, super beijo. Obrigada pela participação.
Ótima segunda para o Moisés de Grão Mogol, Minas Gerais. Super beijo. O Enia de Buritis, Minas Gerais. Também beijão para você, viu? Essas são nossas participações, não dá mais tempo, a produção falou. Marielle, encerra, deu por hoje, mas amanhã estaremos aqui. Feriado Nacional, Dia do Trabalhador. Beijão e fiquem com Deus.